Cá está outra vez. Esta é uma resposta ao que André Ventura diz. Eu vou ler, está quase a acabar, eu vou ler. Ricardo Araújo Pereira passou 23 minutos do programa de ontem a falar do ex-deputado do Chega e das malas nos aeroportos e passou 2 minutos a falar dos despedimentos no Bloco de Esquerda daquelas 5 senhoras, jovens mães, recém-mães, com crianças a amamentar. Disso não se fala, falou 2 minutos. E decidiu não falar sequer no secretário de Estado em funções suspeito de contrapartidas com terrenos, ou do gestor público que recebe 23 mil euros por mês, ou mesmo das malas de dinheiro que vinham para Mário Soares desde Macau. Isso os donos não lhes deixam. Estou a ler o que escreveu André Ventura. Já todos sabemos que isto está tudo feito para nos atacar e para denegrir o Chega. Podiam ao menos disfarçar. É verdade, eu apenas comento uma linha. Verdadeiro nojo. Mas quanto pior fazem, melhor é para nós, para o Chega. E os burros, que não têm outro nome, sem chamar burro a ninguém, em forma genérica, os burros não percebem que quanto pior nos fazem, melhor nos acontece e mais subimos nas sondagens. E por isso é que subimos de 1 para 12 e de 12 para 50. E quanto mais gente da extrema esquerda e da esquerda diz mal de nós, mais nós subimos. É inacreditável, mas é verdade. Também não me perguntem qual é o mecanismo que faz com que isto aconteça. Não sei qual é, não sou sociólogo, nem quero ser. Mas é o que tem acontecido. E nós não temos a obrigação de ser estudiosos das matérias políticas, mas temos a obrigação de não ser burros. Infelizmente para eles, infelizmente para nós, há muito burro que não percebe que quanto pior diz de nós, mais nós crescemos. E não vou dizer que este é um deles, não vou dizer mas posso pensar. Entretanto, viajar na Fertagos está a ficar incomportável com comboios cheios e multidões nas plataformas. Meus caros, isto é só anunciar passes de borla para toda a gente. Anunciando o passe de borla para toda a gente fica com o passe, toda a gente vai ao comboio, e depois não há comboios que cheguem. Não é? Vai acontecer o mesmo quando a linha da Beira Alta, lembram-se da linha da Beira Alta? Havia antigamente uma linha da Beira Alta, que já está há 5 anos, ou coisa de género parada. Agora finalmente está em fase, penso eu, de conclusão, olhando para lá, já se vê as linhas, já não está como diziam antigamente, que ia abrir no final do mês passado, que ia abrir não sei onde, que ia abrir já foi anunciado por 4 vezes a sua abertura e continua sem abrir, mas nesse tempo em que os comboios passavam e nelas, eu onde fui muitas vezes de comboio para Coimbra, para estudar para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde me licenciei, e já naquela altura, digamos, ao domingo à tarde para lá e às sextas à tarde para cá, era o caos. Ora, e não havia passes, toda a gente tinha que comprar bilhetes. Agora, com os novos passes a 20 euros por mês, eu quero ver como é que vai ser. Bem podem pôr carruagens nos comboios. Toda a gente vai de comboio para Lisboa, quem tiver que ir. 20 euros por mês, não é por viagem. Neste momento, a viagem de Nelas para Lisboa custa 20 euros. Uma viagem. De volta, outros 20. Como é que é possível? Uma pessoa que pagaria, vá lá, 160 euros ou 200 euros fazendo 4 ou 5 viagens por mês, agora vai pagar 20. Bom, não vai haver comboios que cheguem. Quem vai pagar isto são as rodoviárias, são as empresas privadas de transportes rodoviários. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas já aqui está um exemplo, já aqui está uma amostra. Vai ser o verdadeiro caos que já é hoje. Há bocadinho falei-vos esta história, uma moça que foi violada na zona de Martim Muniz, e já foi detido o suspeito. Imaginem lá de que nacionalidade ele é. Não, enganaram-se. É português, de certeza, porque, como sabem, os estrangeiros em Portugal não cometem crimes. Não é o que dizem os dados oficiais, dizem não temos dados sobre crimes de estrangeiros, justamente porque é proibido dizer que é estrangeiro. Portanto, se é proibido dizer que é estrangeiro, se é proibido dizer qual é a nacionalidade, só há uma nacionalidade, é portuguesa. Pode haver mais, ou então são extraterrestres, que não têm nacionalidade nenhuma, aqueles que cometem os crimes. Como não podem ser extraterrestres, parece mal, ainda parece mal. Qualquer dia, com a extrema-esquerda a tomar conta dos jornais pagas com os nossos impostos, até isso vamos ver. Não tem nacionalidade nenhuma ao criminoso, portanto é extraterrestre. Mas enquanto não chegamos lá, nós sabemos que é estrangeiro, mas não se pode dizer. Então tem que se dizer que é português. Os jornais têm que mentir à população, já que estão proibidos de dizer a verdade. A verdade é uma, mas eles não a podem dizer porque é ilegal.
Então tem que dizer a mentira. E a mentira é que somos todos portugueses. Todos os criminosos são portugueses, porque não podem ser estrangeiros. E por isso eu pergunto, acreditas num país poderoso, como os Estados Unidos da América, que ainda hoje com aquele episódio da Colômbia, em que a Colômbia se recusou a receber os 2 aviões que vinham, porque os colombianos criminosos, condenados nos Estados Unidos da América, vinham com algemas e, portanto, recusou recebê-los, e depois os aviões foram para trás, e Trump disse, se é assim, 25% de taxa esta semana, mais 25% de taxas para a semana, ou seja, 50% de taxas para a partir da próxima semana, e passaportes, tudo para o lixo. Os vossos diplomatas, os vossos funcionários, não entra cá mais ninguém nos Estados Unidos da América. E os que cá estão, é para ir para a rua. Claro que na mesma manhã se renovou tudo, voltámos todos atrás, se calhar já não vão os prisioneiros com as algemas, mas a ideia não era essa. A ideia é que eles não viessem, nem com algemas, nem sem elas. Não conseguiram. Mais uma prova de força de Donald Trump, por pior que digam dele, ele ganha. Ele ganha e demora apenas poucas horas a ganhar. Eu nunca esperei ver o Putin dizer aquilo que Donald Trump dizia. Donald Trump dizia, se eu estivesse no poder, se eu fosse o Presidente da América, quando começou a guerra na Ucrânia, essa guerra não teria o seu início, não começava sequer. E vimos o Putin na semana passada a dizer o mesmo. Se fosse o Donald Trump o Presidente da América, de certeza que esta guerra não começava. Quem diz isto? O invasor. Aquele que começou a guerra. Eu nunca esperei ver isto. Houve alguma repercussão a nível dos média nacionais, dos jornais, as televisões abriram com isto? Porque isto é a coisa mais importante que nós temos no mundo. É a guerra da Ucrânia. Felizmente não temos outra, assim com estas proporções. Portanto, quando o agressor diz que se fosse realmente o Trump, o presidente, eu não invadia a Ucrânia, portanto não começávamos com a guerra, quando ele diz isto, temos que acreditar. Ou seja, tudo quanto nos dizem, tudo quanto entra pelas televisões adentro, é falso, em termos do jornalismo português. É falso. E Trump provou outra vez que tinha razão. Mas então, ele hoje, em poucas horas, conseguiu dar a volta ao texto e dizer, querem isso? Então, olha, tudo revogado, os vossos diplomatas, os vossos funcionários que estão aqui a trabalhar nos Estados Unidos, vai tudo para a sua terrinha, assar sardinhas, como fazem os tipos da faixa de Gaza, que a única coisa que fazem é comer. Andam as mulheres na rua a fazer a comida e eles comem. Ninguém trabalha em lado nenhum, não é? São 2 milhões de pessoas, ninguém sabe onde trabalham. Alguns trabalham na ONU, está bem, nas escolas, que são da ONU. Outros trabalham nos hospitais que são da ONU. Ministério da Defesa, não há terrorismo. Ministério da Justiça, tribunais em Gaza. Alguém pergunta onde é que são os tribunais em Gaza? Alguém é julgado em Gaza? Onde estão os ministérios daquele Estado falhado? Não há ministérios. Aquilo é um território, não podemos chamar aquilo um país, é um território que é comandado, capturado por um grupo terrorista. Chamar aquilo um Estado? Bom, só brincadeira, não é? Aquilo não tem nada. A pouca coisa que lá funciona é a ONU. Os 2.500 caminhões que entram para lá todos os dias, segundo diz a comunicação social, eu nem acredito, mas é a comunicação social que diz isso, os 2.500 caminhões que entram para lá todos os dias com comida, com roupas, com mantimentos para aquela gente toda, vem tudo da ONU, pagamos nós. Pagam os países todos do mundo, não é? Daquela gente vive sem trabalhar. Nunca trabalharam, ok? Não há ninguém que diga isto, não há uma pessoa que diga isto, não é? Tirando algumas exceções, como agora acabei de dizer, nas escolas, enfim, nos hospitais. O resto não é um Estado, aquilo não é um Estado. Ninguém trabalha, ninguém ganha dinheiro, ninguém tem emprego, ninguém tem profissão. Qual é a sua profissão? Eu sou um tipo da faixa de Gaza. Pronto, era só para saber, não é preciso trabalhar então. Então, acreditam num país poderoso como os Estados Unidos da América, que não se deixa capturar pelo oquismo absurdo, ou num país fraco, pobre e cada vez mais pobre, e pasto da escardoidice, que agora por acaso está a levar para trás à força toda. Tens que escolher. Ou acreditas num país forte, poderoso, governado por gente estadista, que sabe o que quer e sabe para onde quer levar o seu país, como o caso de Donald Trump, ou és governado por gente como esta que temos aqui em Portugal, que nos leva cada vez mais para a pobreza. Este ano somos mais pobres que o ano passado, só subsídios para tudo, senão metade da população era paupérrima. E mesmo assim, 90% dos portugueses têm ordenado abaixo da média europeia. Portanto, nós somos 90% de pobres. Em cada 10 portugueses, 9 são pobres, se considerarmos a média, só a média da Europa. É assim, temos que decidir, e acho que a melhor forma de decidirmos é já na próxima eleição que nos vai aparecer, que é a eleição autárquica. Teremos tempo para falar nisso. Poderão dizer, mas as autárquicas não têm nada a ver com o governo do país.
Pode não ter a ver com o governo do país enquanto nação, mas tem a ver com o governo das regiões, que é o que nos interessa a nós. Temos que começar por aqui. Temos que começar por moldar as coisas a partir daqui, melhorar a partir daqui, captar riqueza para os nossos próprios territórios e só depois é que podemos crescer. Nós não crescemos de cima para baixo, nós temos que crescer de baixo para cima, como aliás fez os Estados Unidos da América. Ali nunca houve subsídios para ninguém montar coisa nenhuma. As pessoas começaram a trabalhar de baixo para cima, construíram os seus negócios, as suas empresas, prosperaram, floresceram e ficaram cada vez maiores, criando cada vez mais riqueza, e foi isso que enriqueceu os Estados Unidos da América, não foi mais nada. Não foram subsídios do Estado. O relatório de segurança interna de 2024 ainda não vai. Eu digo ainda de propósito, porque eu tenho a certeza que a pressão popular será tanta que nós em 2025 teremos estes dados que agora faltam e que vão continuar a faltar. E quais são eles? São os dados sobre a nacionalidade e género de vítimas e criminosos. Género. Mas que mal dá dizer que foi uma mulher que cometeu este crime ou um homem. Já nem se pode dizer que foi mulher nem homem. Qualquer dia, como não pode ser mulher nem homem, nem português nem estrangeiro, é o que eu digo. Qualquer dia são extraterrestres, que não serão mulheres nem homens, nem portugueses nem estrangeiros. Aí está. São os extraterrestres que cometem os crimes todos. Portanto, é uma vergonha imensa. Este ano ainda não aparece, embora Montenegro tenha dito que sim, que ia tratar disso, mas ele tem muito medo. Ele tem medo da própria sombra. Lucky Luke era mais rápido que a própria sombra. Montenegro tem medo da sua própria sombra. É inacreditável. Portanto, ora, como não se pode dizer, durante mais no próximo ano, que o criminoso é homem ou mulher. Os cães ainda não são criminosos, são alguns mordem, mas coitados, eles não têm responsabilidade jurídica. Como os animais não têm responsabilidade nenhuma, podem fazer o que quiserem, o máximo que lhe acontece é batê-los a seguir, sem julgamento. Também está mal, ainda há de vir um wokeismo dizer que o cão tem que ser julgado e precisa de um advogado para julgar o cão que mordeu na criança, não é? Bom, então este ano ainda não vamos ter estes dados sobre nacionalidade, género de vítimas a criminosos, e aquilo que eu digo é que, a não ser, calma, a não ser que os criminosos sejam militantes ou eleitos pelo Chega. Não é preciso ser deputados. Basta ser militantes ou eleitos. E aí, meus caros, garanto-vos, nas televisões aparecem as imagens de toda a família, das escolas onde andam os filhos, dos sítios onde trabalha o pai e a mãe, sei lá, a morada e até o carro vão aparecer. Se for militante do Chega. Se não for militante do Chega, é proibido dizer se é homem, se é mulher, se é imigrante, se não é imigrante, se é português ou se é estrangeiro. Bola! E é isto. Por isso eu pergunto novamente, acreditas num país poderoso que não se deixa capturar pelo wokeismo absurdo, ou acreditas num país fraco, pobre e pasto da esquerdoidice, mais uma vez, que está a levar para trás à força toda? É contigo, meu caro. Eu já escolhi e eu acho que tu também já escolheste. Um grande abraço e até à próxima.